Nobres pares, senhor presidente. Primeiro, nós temos que dizer de que esta moção ela é extremamente necessária. E se a gente analisar a última parte lida pela vereadora Denise, diz a moção de que, em caso de aprovação, ela deve ser remetida a todos os deputados estaduais, além do governador, presidente da Assembleia, enfim. E isso é importante porque trata-se de um movimento político a tempo de tentar evitar este absurdo. Só o fato do governador Sartori ter enviado o projeto à Assembleia já se caracteriza no maior estelionato eleitoral que o Rio Grande do Sul já viu. Por quê? Porque, além da propaganda bonita do Partido do Rio Grande, não houve em nenhum momento, as duas grandes propostas que o governador Sartori escondeu da população, que eram as duas soluções dele para a crise do Estado. Uma era o parcelamento dos salários e o outro era o aumento de impostos. E, em contrapartida, há um movimento social uníssono, contrário a qualquer aumento de impostos. A população gaúcha já disse isso. E eu sintetizo essas palavras na própria manifestação feita pelo vereador Guila do PP hoje, que ninguém quer mais aumento de impostos, só que ele se referia ao governo federal. No caso, nós estamos falando do governo do Estado. Ninguém mais admite, não há espaço para isso. O governador Olívio, no passado, que foi um grande governador desse Estado, ele construiu uma proposta que era uma readequação da matriz tributária, que previa, em alguns casos, grande redução da alíquota para setores que precisam ser incentivados, indústrias locais, a partir da nossa vocação, dos nossos empreendedores, e alteração de impostos naquilo que não é necessidade. A bebida alcoólica, o cigarro, que na gestão da governadora Ieda e do PMDB e do PP recebeu incentivos a Souza Cruz. Então é desta forma que se constrói saídas para o Estado. Como dizer de Caxias do Sul, que foi a alavanca para o governador Sartori, em que ele teve aqui 80% dos votos, e aqui na nossa região tem 1,5 bilhão de valores que não entraram nos cofres por sonegação. Então está aí um foco a ser atacado. Combater a sonegação, fazer movimentos como tem sido feito pelos nossos senadores no sentido da dívida com a União, ter capacidade de cortar na máquina pública, não para fazer demagogia como foi feito com meia dúzia de cargo, e, no entanto, não produz cortes profundos. E também há que se dizer de outro assunto trazido na moção, que é a extinção de duas fundações extremamente importantes. Uma que dialoga com a questão do meio ambiente e outra com a questão da saúde, com um avanço nas últimas décadas, enfim. Então, para que nós, enquanto caxienses, que apresentamos o governador Sartori para o Rio Grande, embora o governador Sartori já estivesse ali, junto com o Simon, líder do governo Brito, Rigoto e Ieda, mas Caxias do Sul teve esse protagonismo em apresentar o governador Sartori nessa eleição, tem responsabilidade política imensa. Nós não podemos fazer com que esse absurdo de aumentar impostos prospere. A saída para a crise é o que o presidente Lula fez no Brasil. É aumentar o investimento público, é colocar dinheiro em circulação através de obras, programas assistenciais importantes, e não o contrário, que é retirar dinheiro da economia. E quando a gente fala de aumentar impostos, não é só o empresário que vai pagar. Ele remaneja a sua empresa. Aquilo que, por exemplo, vou tentar focalizar nos gêneros alimentícios. Aquilo que tinha 500 gramas vai para 400. O empresário ele se readequa. Mas, fundamentalmente, quem vai pagar essa conta é o povo na base. É o assalariado. Então, essa proposta de aumento de impostos, ela é absurda e ela está em tempo de ser obstaculizada. Porque nós não podemos admitir. Até o próprio processo democrático ele fica desestabilizado, porque nós recorremos ao enxutíssimo programa de governo do Sartori, em nenhum momento ali está colocado aumento de impostos.
Em nenhum momento está colocado que ia parcelar o salário dos servidores. Então, para o bem do nosso Estado e pelo protagonismo que Caxias tem nessa política estadual, nós precisamos aprovar essa moção, que é uma moção bastante tranquila, mas que fundamentalmente dialoga com o interesse popular, que é contra o aumento de impostos e contra a extinção dessas duas fundações importantes. Obrigado, senhor presidente. Voto sim.